que está no início de nossa existência, da existência do mundo? Como começou a criação? Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos para mais um encontro dessa nossa peregrinação pelos caminhos da fé, guiados pelo Padre Léo Trees. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Hoje, em mais um dos nossos episódios dessa série, que estamos desbravando, estamos caminhando pelos mistérios da nossa fé, nós teremos o objetivo de refletir sobre uma pergunta. Uma pergunta muito interessante, por sinal. Como começou a criação? O que está no início de nossa existência, da existência do mundo? Bom, mas antes de nós entrarmos nessa pergunta propriamente, seria interessante nós fazermos uma outra pergunta. A partir de que Deus criou? Como que Deus cria? Vamos pegar o exemplo de uma costureira, de uma estilista, de uma design de modas que tem a pretensão de criar uma nova peça de roupa, um vestido, por exemplo. Ela vai desenhar, ela vai pensar no pano que ela vai usar, no tecido, o tipo de tecido, a cor do tecido, o desenho, qual é a melhor linha. Também quais são os adornos que poderão adornar este vestido. Porém, essa estilista, ela parte de coisas já criadas, de elementos já criados. Ela não cria um vestido, ou uma calça nova, ou uma blusa nova do zero. Ela já parte de elementos que já foram criados. A peça de tecido que ela vai usar, as linhas que ela irá usar para costurar a peça de roupa e os adornos que irão adornar a peça. Então ela já parte de coisas já criadas. Ela não cria elemento por elemento. Ela junta elementos criados e constrói o conjunto. Deus, ao contrário dessa nossa estilista ou dessa nossa costureira que nós citamos, Ele cria do nada, porque Ele cria todas as coisas. Então, não há coisas que já estavam criadas antes dele começar a criação. Ele começa do zero, elemento por elemento, coisa por coisa, criatura por criatura. Bom, mas quando nós dizemos que Deus cria do nada, pode nos gerar uma sensação um pouco de um vazio, uma escuridão. Bom, mas esse nada que Deus cria a partir dele, podemos dizer que é um nada paradoxal, porque é um nada cheio de amor, um nada cheio de luz, um nada cheio de perfeição, que é o amor, que é a luminosidade, que é a bondade e que é a perfeição do próprio Deus. Então Deus cria o universo, Deus cria as coisas, Deus cria a natureza, Deus cria o homem a partir do amor.
a partir de sua infinidade, de sua eternidade e do seu amor e bondade, Ele cria. Então nós podemos dizer que toda a criação tem nela uma bondade e um amor que vem do próprio Deus. Se nós tomarmos o primeiro capítulo do livro do Gênesis, nós vamos perceber que Deus, quando contempla toda a criação, o que ele diz? E eis que tudo era muito bom. A bondade que existia na criação, que existia nas criaturas. Deus contempla a sua obra e percebe em cada elemento da criação a bondade e o amor com que Ele cria todas as coisas. Agora, retomando a nossa pergunta lá do início. Como começou a criação? O que veio primeiro? Seguindo o nosso manual, Fé Explicada, do Padre Léo Treese, ele nos diz que a primeira obra da criação foram os anjos. Os anjos, por espírito, seres dotados de inteligência e vontade. Bom, se os anjos são seres de puro espírito, isso pressupõe que os anjos não têm matéria, não têm corpo. Se são puro espírito e participam da perfeição de Deus, os anjos não têm necessidade nenhuma de adquirir uma materialidade, de adotar um corpo para si, para existirem. Isso é um dos primeiros pressupostos do que são os anjos. Seres de puro espírito, que não são dotados de um corpo, de uma materialidade. A alma do homem, a nossa alma, foi criada por Deus para habitar um corpo. Ou seja, a alma do homem pressupõe a existência de uma materialidade, de um corpo para ela habitar. Ou seja, se nós formos olhar, metafisicamente dizendo, o homem é inferior aos anjos. Por quê? Os anjos não precisam de um corpo, são por espírito. Os homens, pelo contrário, eles têm o espírito, mas precisam também de um corpo, de uma materialidade. Com isso, podemos dizer que o homem está em um grau inferior ao grau dos anjos. Bom, e continuando aqui na teoria do Padre Léo Treese, nos seus pensamentos, por essa característica de inferioridade dos homens com relação aos anjos, é que os anjos se rebelam, que há a rebelião dos anjos. Mas como assim? Alguns teólogos defendem o seguinte: voltando lá atrás, nós dissemos que os anjos são seres de puro espírito dotados de inteligência e de vontade. Bom, Deus, para experimentar, para, vamos dizer assim, testar os seus anjos, para testar os anjos, Ele como que dá um vislumbre, uma visão prévia de Jesus, Redentor, Jesus que se encarna, se faz homem, e de um homem que nasce na pobreza e na fragilidade de uma manjedoura, de um homem que vai sofrer e vai ser condenado à cruz como um criminoso. Então Deus dá como um vislumbre, uma visão prévia de Jesus Cristo. E alguns anjos, ao olharem para isso, disseram: não, nós não serviremos a um Deus que está nessa condição, que tomou carne, que se fez homem e que tem uma condição de, vamos dizer assim, inferior à nossa, porque assumiu a materialidade. Ele precisou de um corpo, ele precisou da matéria. Então, com isso, vem a rebelião dos anjos, liderados por Lúcifer, que é o anjo portador da luz. E no céu se irrompe um grito: não serviremos
não servirei a esse Deus. Então, há a rebelião dos anjos e a queda desses anjos. Bom, mas essa rebelião, ela dura até os nossos dias de hoje? Esses anjos que se colocaram contra Deus e contra o projeto, contra a proposta de salvação de Deus, eles ainda agem no nosso meio? Até que ponto esses anjos maus, decaídos, que nós podemos dizer de demônios, interferem na vida e na liberdade dos homens, que são criaturas de Deus? Até que ponto eles nos tentam? Até que ponto eles podem ou não ditar os rumos da vida dos homens? Essa é a grande pergunta que nós iremos discutir no nosso próximo encontro.